Muito boa tarde. Nós iniciamos agora mais uma audiência pública da Comissão Municipal da Verdade de Osasco e hoje contamos com um convidado muito especial para a história da cidade, o ex-prefeito Francisco Rossi e também ex-presidente da União dos Estudantes de Osasco. Essa audiência pública organizada e teve o seu convite feito a partir da subcomissão de entidades da sociedade civil, presidida pelo Jorge Nazareno. Então, nós agradecemos imensamente a presença do senhor Francisco Rossi aqui conosco hoje, agradecemos também as pessoas aqui do público, e lembrando que essa audiência é transmitida ao vivo pela TV Câmara e depois também fica no site da Câmara Municipal de Osasco, nos acessos do YouTube. Então, primeiramente, muito boa tarde, ex-prefeito Francisco Rossi, muito obrigado pela presença. E nós temos aqui algumas questões para levantar a respeito da sua gestão à frente da União dos Estudantes de Osasco. E, se o senhor preferir, a gente já inicia com as perguntas. Boa tarde, eu agradeço o convite, estou à disposição e fica à vontade. Estou aqui totalmente à disposição da comissão. Muito obrigado. Bem, a primeira questão que nós colocamos para o senhor é a seguinte: qual é a ligação entre o nascimento da UEO e o movimento autonomista em Osasco? Eu, na verdade, eu entendo que embora eu não conheça na intimidade esse relacionamento, mas o movimento autonomista sempre contou com a simpatia, com o apoio do segmento estudantil, e muitos dos autonomistas tinham um relacionamento assim muito próximo de todos aqueles que participavam do movimento estudantil. Eu me lembro do Gabriel, que foi presidente da União dos Estudantes, que era sobrinho do doutor Figueiredo, que era pai do Antiório, né? Que é hoje um dos próceres aí do Rotary, e que foi também um líder estudantil na cidade. Então, essa proximidade favoreceu, né, a participação de estudantes nesse movimento autonomista. Eu, pessoalmente, me lembro muito bem que eu já fui procurado uma ocasião para receber alguma homenagem do movimento autonomistas, e eu não me sentia assim à vontade para receber qualquer referência mais elogiosa, porque eu fui apenas um espectador. Eu tive uma atuação assim, mais como espectador do movimento autonomista. Eu não tive nenhuma participação e, claro, que eu torcia para que isso acontecesse, mas eu quero aqui nessa oportunidade prestar também a minha homenagem a todos os autonomistas, porque essa autonomia aconteceu graças à crença dos autonomistas que entendiam, e hoje a gente verifica que eles estavam absolutamente certos, que era importante que Osasco se emancipasse e se tornasse esse que é um dos grandes municípios e mais importantes municípios do país. No ano de 1962, o senhor publicou um livro intitulado Mensagem de um Moço à Nação Brasileira. Qual é a relação dessa publicação com a conjuntura política do país na época? E qual era o seu objetivo com essa publicação? E mais uma pergunta dentro dela também: qual a idade o senhor tinha em 62? Na verdade, eu não me lembro se foi em 62 ou 63. Era um livreto, né, intitulado Mensagem de um Moço à Mocidade Brasileira. Eu tenho que fazer assim, um pequeno preâmbulo para responder a sua pergunta.
Eu surgi assim como uma liderança estudantil em Osasco, no movimento solo, sabe? Havia umas pessoas que eu conhecia e a gente entendia que o movimento estudantil em Osasco tinha que ter uma presença forte, né, na política local, inclusive, e a gente se posicionava em relação à questão da educação, a gente lutava, né? Osasco, naquela ocasião, eu me lembro muito bem que não aplicava os 20%, que era preconizado pela Constituição, na educação, né? Então, a gente fazia um movimento. Eu me lembro que tinha um jornal de São Paulo, eu não sei se era a Primeira Hora, Última Hora. Tinha uma tribuna livre que eles montavam em alguns lugares, né? E eles montaram aqui no Lago de Osasco, e nós conseguimos nos articular, e isso acho que foi em 1900, logo depois da emancipação, no governo do Irã de Sanazar. E era o secretário da Educação, era uma pessoa muito querida em Osasco, me foge o nome do secretário agora, e nós nos articulamos, e eu até fiquei até constrangido, porque era uma pessoa que eu queria bem, mas nós fomos questionar o secretário, que foi convidado pelo jornal para falar alguma coisa lá no Lago de Osasco, e nós conseguimos, naquela ocasião, a gente tumultuou bastante aquela reunião, porque nós questionamos essa questão do não investimento dos 20% na educação. Era algo preconizado. Eu não me lembro o número do artigo também, né? E, naquela ocasião, surgiu a ideia, né, de publicar um trabalho, né? Esse grupo de estudantes, também nós nos posicionávamos contra o movimento comunista, né? Nós execrávamos o comunismo e tínhamos uma posição bastante clara acerca dessa questão. Então, inspirados assim na necessidade de você mandar uma mensagem, né, para a juventude em relação a essa questão ideológica, foi que surgiu a ideia. Naquela ocasião, eu me lembro, por isso que eu tenho dúvidas se foi 62, 63, eu me lembro que o Bradesco tinha uma gráfica, e a gráfica foi colocada à disposição de uma das chapas que disputavam a União dos Estudantes, e eu tinha amizade lá dentro do Bradesco, eu já tinha, inclusive, trabalhado no Bradesco, e eu soube que ali estava sendo impresso um material da chapa que estava disputando, ou ia disputar a eleição na UEO, e eu procurei um dos diretores, eu não me lembro se foi o próprio Amador Aguiar, ou eu mandei uma carta, eu não me lembro bem, perguntando se eles estariam dispostos a publicar um livreto meu. E o Bradesco, naquela ocasião, topou, e parece que foi impresso, acho que 500 exemplares. Foi uma coisa bem modesta, né? Eu fico até surpreso, né, que até hoje esse trabalho tão singelo, né, esteja sendo lembrado aqui nessa reunião, e eu me sinto até lisonjeado, mas não teve nenhuma repercussão. Nós distribuímos num congresso estudantil que houve lá em Itu, no CREBS, Conselho Regional Estudantil da Baixa Sorocabana, mas não teve repercussão nenhuma, né? Havia também um movimento que se afinava conosco, mas ficou por isso mesmo, não teve maiores repercussões. O senhor, então, disputa a direção da entidade União dos Estudantes de Osasco com o Gabriel Figueiredo. Isso foi em 63. 63. 63. Como que o senhor estava preparado para essa disputa? O senhor já disse que era uma tentativa solo, né? Como que foi essa articulação? Porque, na verdade, a gente sabia que a chapa do Gabriel, ela tinha assim um respaldo político no sindicato, né, dos metalúrgicos. Nós temos aqui o presidente, né, do sindicato, o Jorge Nazareno,
E, naquela ocasião, a gente sabia que havia um movimento sindical fortíssimo, né? E o Gabriel participava e vinha com o respaldo do sindicato. E eu não tinha respaldo político nenhum, né? Eram pessoas que, digamos assim, tinham uma identidade ideológica, a gente conversava, discutia, e a gente frequentava até alguns bares, padarias, a gente estava sempre cruzando com o Antiório, né? O pai dele tinha, acho que o Bar Central, a gente se encontrava muito ali, pessoas de várias tendências, né? Políticas, ideológicas. E o Pinguim, que era o apelido do Antiório, José Figueiredo de Antiório, era Pinguim. E a gente se encontrava ali e tal. Mas a gente não, digamos assim, não se identificava ideologicamente, mas nós não tínhamos nenhuma inimizade. Mas a gente conversava e a gente sabia o que estava acontecendo, né? Então, o movimento do Gabriel, do Antiório, tinha o respaldo, sim, do sindicato, né? Dos metalúrgicos, e nós buscamos apoio, assim, em lideranças que a gente conhecia nas escolas, e nós fomos para a eleição, né, em 63, e o Gabriel, naquela ocasião, eu não me lembro, foi uma diferença pequena, mas ganhou a eleição e se elegeu presidente. E no ano seguinte, aí já, eu não me lembro também se foi em abril ou maio, tinha havido já o golpe militar, né, de 64, e já na vigência do governo militar, houve a outra eleição, né? E eu novamente me apresentei, e eu fiquei 1 ano trabalhando nas escolas, né? E ganhei assim fácil a eleição, né? Uma diferença considerável, né? E fui presidente até o momento, durante poucos meses, porque logo em seguida, e eu vejo aqui com satisfação, quem fazia parte fez parte do movimento naquela ocasião foi Espinosa, que era diretor cultural, né? Era diretor cultural da União dos Estudantes na nossa gestão, né? Mas só que aí, logo em seguida, o governo extinguiu os grêmios estudantis, né? As uniões estudantis, a UNE. Então, eu penso, não sei se foi o primeiro movimento do Brasil ou o primeiro de Osasco. De Osasco eu tenho certeza. Eu liderei um movimento contra o governo, que havia extinguido as uniões estudantis, a UNE, né? Eu tenho material da imprensa da época, e nós começamos esse movimento que, entre outras coisas, antigamente tinha a Força Pública e a Guarda Civil, né? Que eram as forças policiais que cuidavam da segurança aqui no estado de São Paulo, e a partir do movimento militar, principalmente a Força Pública, tinha uma proximidade grande com o Exército Brasileiro, que tinha aqui e tem ainda um quartel aqui em Quitaúna, né? E esse meu movimento começou assim com a presença de uns 400, 500 estudantes, porque nós nos reunimos em frente o que deveria ser a sede da União dos Estudantes, ali na Antônio B. Coutinho, naquela rua bem em frente, um antigo Jumbo Eletro, hoje é o Extra, né? Está ali. Aquilo ali era um terreno e havia em cima do terreno uma construção de madeira que era uma antiga escola que já havia sido até destinado, eu não me lembro se foi pelo Irante ou pelo Marino Nicoletti, eu não me lembro bem, para ser sede da União dos Estudantes. Eu não me lembro também se isso foi concedido
na administração do Figueiredo ou da minha, não me lembro, mas parece-me que foi na administração do Figueiredo, do Gabriel Figueiredo. E aí eles, o Marino Nicoletti, que aí nessa altura do campeonato era interventor, né, ele simplesmente cedeu aquele espaço para a Força Pública. E a Força Pública não tomou posse imediatamente. Então, eu vi ali um momento oportuno para a gente fazer um movimento para impedir que a Força Pública entrasse naquelas instalações que eu entendia que eram nossas, né? Era da União. E nós começamos lá, tinha muito estudante, a gente convocou principalmente os estudantes ali do Cinearte, né? Ali do Duque de Caxias, que eram as escolas próximas ali, aquela instalação que deveria ser da UEO e foi destinada pelo Marino Nicoletti para a Força Pública. E nós convocamos, né, a imprensa para a gente registrar o protesto, e, para minha surpresa, quando chegou um determinado instante, começou a chegar caminhões da Força Pública, né, com muitos policiais, muitos, eu acho que eles mandaram lá mais de 200 policiais, né? Vários caminhões chegaram, e isso assustou, né, todo o pessoal que estava lá. E aí eu fiz um pacto com o... Eu não me lembro, eu acho que, se eu não me engano, o Espinosa não estava, né, Espinosa, nesse dia. Chegou essa força enorme, né, de policiais armados, assim, a gente percebia que eles vieram para enfrentar para haver um confronto ali com os estudantes, né? E todo mundo caiu fora. E eu fiz um pacto ali na hora com o Edgar Domingues, que é meu amigo até hoje. O José Maria, me foge o sobrenome dele, que faleceu há uns 2 ou 3 anos. E só nós 3 ficamos ali, né? Resolvemos ver o que ia acontecer. E aí nós fomos detidos, fomos levados para dentro daquelas instalações e ficamos horas ali. Não houve nenhum tipo de ameaça, não houve nenhum tipo de agressão. E, para minha surpresa, na época tinha o comandante da Força Pública, ele era muito famoso, aparecia muito na televisão, aparecia na televisão e na imprensa, de um modo geral. E o Birajara Silveira, o coronel Birajara Silveira. E, para minha surpresa, quem apareceu lá por volta das 2h da manhã foi o Birajara Silveira. E ele me tratou muito bem, tratou o Zé Maria, o Edgar muito bem, não partiram para nenhuma forma de agressão, mas era muito intimidatória toda a situação, né? E eles, o coronel fez a gente entender que aquilo não estava agradando nem um pouco, né, a Força Pública. E aí eu expus toda a situação. Falei, vocês estão entrando aqui numa instalação que é nossa, né? Mas vocês estão num movimento assim, agitando, isso não é bom, tal. Tudo num diálogo assim de alto nível. Naquela época eu tinha 24 anos, né? O Edgar devia ter 22 anos, o Zé Maria uns 22 também. Nós ficamos ali até de madrugada, conversando, dialogando, e aí eu me lembro que ele entrou em contato com o Marino Nicoletti e nos liberaram, né? E aí eu falei, bom, eu só vou sair daqui se vocês marcarem uma reunião, porque nós não estamos fazendo nada errado, nós estamos reivindicando um negócio que é nosso, né? E aí nós ficamos ali aguardando uma resposta. Eu suponho que ele deva ter entrado em contato com o Marino Nicoletti, e nós saímos de lá com uma reunião marcada na prefeitura no dia seguinte. A imprensa estava presente, eu tenho fotografias, tudo
Tem os jornais com as fotografias da época. E ali nós fizemos novamente o coronel Birajara Silveira, que depois se tornou meu amigo, né? Muitos anos depois, ele me visitou, eu era prefeito aqui de Osasco, e nos tornamos amigos. Ele compareceu, fizemos um acordo, e aí eles, como estava extinta a União dos Estudantes, eu me senti assim, confesso que eu me senti tremendamente intimidado, né? Intimidado, e havia um comandante do destacamento da Força Pública, que até hoje eu não entendo, ele me detestava, porque naquela época bastava você ser líder estudantil, e você era olhado assim com a maior desconfiança do mundo, do mundo. Então, para esse pessoal da Força Pública, e depois eu soube também que o Exército acabou, talvez influenciado pela Força Pública, acabou se envolvendo também no movimento estudantil, né, aqui em Osasco. Houve, na ocasião, acho que logo depois, ou durante a eleição, a gente ouvia que havia houve a detenção do Gabriel, né? Até hoje eu não tenho certeza desses dados, que o Gabriel teria sido preso no quartel, a professora Helena Pinhatari. Eu suponho que tenha sido por influência do destacamento, do comandante do destacamento, que assim, me maltratava. Ele encontrava comigo em qualquer lugar, olha, estamos de olho em você e tal. E foi uma coisa assim muito constrangedora. Nós tivemos esse episódio, fizemos o acordo, e nesse acordo eu teria que assinar um documento dizendo que eu concordava que a União estava extinta, né? E eu concordei com a extinção, porque eu não tinha como discordar, mas eu registrei o meu protesto ali, né? Então, aí, qual era a condição? Da gente ir para uma sede ali na Antônio Agu, e deveria haver uma eleição do Centro Estudantil, CEL, Centro Estudantil de Osasco, né? E se eu teria interesse em participar. Eu, francamente, eu fiquei muito chateado com tudo que já vinha acontecendo, porque eu não me lembro exatamente quando, no dia que o Juscelino Kubitschek foi cassado seus direitos políticos, esse comandante do destacamento policial, eu morava na Cidade de Deus, né, na casa 46, aí, de repente, aparece lá uma Kombi da Força Pública na frente da minha casa. Eles entraram lá na Cidade de Deus, devem ter dito, olha, nós vamos na casa do Francisco Rossi e tal, e foram lá e me pegaram, né, em casa por volta da 1h30, 2h da manhã, e me levaram aqui, onde é hoje a delegacia seccional, né? Só estava lá esse comandante, né? Ele mandou, acho que um representante, e me aguardou ali, e falou, olha, você está preparando aí um movimento de agitação? Eu nem estava sabendo, porque naquela época eu não tinha essa informação rápida na internet, eu nem sabia que o Juscelino estava cassado, né? Você está preparando um movimento aí de agitação pela cassação do JK? Eu falei, não estou sabendo de nada. Não, então, eles me pressionaram lá a noite toda, dizendo que queria saber quem que estava participando. Eu não tinha a menor noção. Um pouco antes, eu estou aqui na Antônio Agu, indo lá para o Bar Central, que os estudantes sempre passavam ali e tal. Foi a mesma coisa. Esse sujeito, que eu não me lembro o nome dessa pessoa, mas na época era o comandante do destacamento da Força Pública aqui em Osasco. Ele passa novamente com uma Kombi ali no Antônio Agu e manda eu entrar na Kombi. Esse meio na força bruta me puxaram para dentro da Kombi. Então era uma situação assim extremamente constrangedora, simplesmente porque eu era líder estudantil.
Eu nunca tive envolvido em qualquer movimento de agitação. A gente fazia isso. Quando tinha alguma coisa que a gente achava que era errada, a gente ia para cima. Foi o caso como é que é o nome do professor, que era secretário da Educação? Não, não era o Bornacina, não. O professor Bornacina era diretor aí. Era um professor baixinho que andava com umas pastas debaixo do braço. É uma família bem conhecida aqui de Osasco. E ali nós fomos, ali no Lago de Osasco, fizemos uma agitação. Aquele dia devia ter lá também uns 300, 400 estudantes. E quando o professor falou, ele não conseguiu falar. Então, depois um dia eu procurei pedir desculpas, porque eu gostava, queria bem ele, mas a gente era contra essa coisa de não aplicar os 20% na educação. Então, a minha participação no movimento estudantil foi essa. Nós tínhamos também um amigo, não sei se o Espinosa lembra dele, do Cláudio Teles Cubas, né? Outra coisa que sim, que também eles ficaram muito assim invocados comigo, é que o Cláudio era meu amigo mesmo, era colega de escola, de classe, fazíamos o clássico, e ele precisou trazer a mãe dele para São Paulo, e eu tinha uma casa ali que depois eu passei a residir ali naquela casa, eu tinha comprado a casa, estava até fazendo uma reforma. E como ele era meu amigo, eu cedi a casa para ele morar ali no quilômetro 18. E o fundo do quintal da minha casa dava para o fundo do quintal aquela que seria a minha sogra, né? Alguns anos depois. E ele foi morar ali. E eu também, até hoje, eu não sei os detalhes, né? Mas também o Exército chegou lá. Um dia ele não estava. E levaram a mãe dele, levaram para o quartel. Eu tenho assim, ele me contou depois, também não sei se isso foi verdade ou não, que deixaram a mãe dele, não bateram nada, mas deixaram a mãe dele completamente nua no quartel, para constrangê-la, né? E o fato de eu estar, que na verdade nem era aluguel, eu cedia a minha casa para ele morar, não cobrava absolutamente nada dele, né? E eu não sei se depois ele chegou a ser preso, mas a mãe dele foi para o quartel e ele acabou entrando, né, no movimento clandestino contra a ditadura, e eu fiquei marcado simplesmente porque eu cedi a minha casa. Então, num determinado instante, isso aí foi... hoje eu tenho aqui comigo, claramente, que foi resultado do confronto estudantil. Na época, até alguém falou, não, o Rossi é que acabou sendo responsável pela prisão do Gabriel, pela prisão da professora Helena Pinhatari, que foram as duas pessoas que eu soube que foram, não sei se detidas ou presas, ficaram uns dias no quartel, pelo que eu fiquei sabendo. Então, eu fiquei até espantado, de onde será que tiraram o negócio? Aí eu deduzi que teria sido em função da eleição para a OEO de 1964. Mas eu queria deixar bem claro, porque essas histórias, elas não se sustentam nos fatos, porque eu me sinto, até hoje, muito injustiçado, na época, pelo movimento militar, porque não me dava sossego. Quando eu ganhei a eleição aqui em Osasco para prefeito, o primeiro convite que eu recebi para falar sobre a minha vitória em Osasco e para me explicar, porque a revista Realidade tinha publicado uma matéria muito ruim para mim, dizendo que eu não ia dar a mínima para o governo militar, que eu não ia dar, que o Médici não ia mandar em nada, e não ia mesmo, né? Mas eu falei aquilo lá no entusiasmo da hora da vitória, eu não tinha nenhuma intenção de ofender ou de afrontar quem quer que seja. O prefeito é prefeito, ele que manda no município. Pois o Buzaide, que era ministro da Justiça, aí chega um convite, né, para eu ir a Brasília me explicar acerca daquela matéria na revista Realidade. Então,
eu acho que o movimento estudantil aqui de Osasco incomodou demais, né, na época, os militares, e eu acho que foi muito marcante, né? O movimento estudantil de Osasco tinha muito prestígio no Brasil todo, era muito respeitado, né? Agora, por eu não ter um respaldo assim de nenhum grupo político ou econômico, né? Então eu ficava meio solto e muito vulnerável, né? Porque eu não tinha ninguém a me respaldar no momento de confronto, né? A gente tinha que se defender com aquilo que a gente tinha às mãos, né? E nós não tínhamos absolutamente nada para protestar ou fazer alguma coisa. A gente tinha que encarar, que foi o meu caso, o caso do Edgar e do Zé Maria, que foi bem assustador aquele dia que nós fomos fazer esse protesto. É uma coisa muito desproporcional. Deveria ter uns 200 policiais lá. Eles desceram lá uns 10 caminhões, né? Naquela época eram caminhões com aqueles assentos no meio assim, e eles sentavam 10 de cada lado. Era uma coisa assim gigantesca. Só faltou lá tanque de guerra, alguma coisa assim, né? Então, mas eu me orgulho muito de ter participado desse momento, sabe? Isso me deu uma projeção que acabou resultando. O Espinosa também foi muito perseguido, né? Foi preso, né, Espinosa? Foi torturado, né? E eu me lembro que eu ficava assim assustado quando eu via aqueles cartazes, né? Procura-se, e o Espinosa estava lá. E eu acho que ele tem isso como um troféu, né, Espinosa? Né? É um motivo de orgulho, né? Porque, sabe, a gente sonhava, a gente tinha sonhos, aqueles sonhos de jovens, e eu tenho certeza absoluta, conhecendo o Espinosa, pessoa que eu respeito, quero muito bem, que apesar da nossa idade, ele é bem mais jovem que eu, mas a gente continua ainda com esses sonhos, né, de um mundo melhor e procurar fazer o melhor pelo nosso país e pelo nosso povo, né? Muito bem. Bom, Rossi, essa nossa conversa aqui seguramente ela vai e volta, né? Porque provavelmente você quando vai desenvolvendo seu raciocínio, vem um pouco mais para cá e depois a gente vai fazer perguntas um pouco mais lá de trás. Mas a primeira coisa que eu queria te dizer, e isso está devidamente gravado aqui, numa sessão que teve aqui com o Gabriel Figueiredo, exatamente que o Gabriel fez questão de deixar claro aqui que você não teve nenhuma relação, nenhuma influência com relação à prisão dele. Isso ele deixou muito claro aqui, está gravado aqui, todos puderam acompanhar, porque foi uma pergunta feita a ele. E é evidente que nós, provavelmente aqui no decorrer dessa nossa conversa, vamos fazer perguntas que talvez você considere mais espinhosa para responder. Voltando, né, já que na tua eleição, agora entendi, você concorreu 2 vezes ao UEO. A primeira disputando com o Gabriel Figueiredo, e uma segunda que ele não pôde participar, porque, não, ele tinha que sair. Ele era o candidato. Isso. Mas teve um substituto, o Hélio o Hélio Baovski. Que foi. E no fim acabou que pelo que o Gabriel disse aqui para nós, que o Bahovski, até pelo sobrenome dele, era inviável ele continuar candidato, porque já era no regime militar. E isso, de certa forma, claro, a eleição sua ficou até mais facilitada em função disso. Você confirma isso? Olha, na minha memória, o Hélio Baovski era vice do Gabriel, e eu tenho o Gabriel até hoje como tendo sido candidato em 1964. E eu queria registrar aqui o meu apreço pelo Gabriel, sabe, desmentir o boato não é para qualquer um, não, é para quem tem coragem, para quem tem caráter, né?
Eu sempre tive o Gabriel como uma pessoa assim, de muito caráter, uma pessoa que eu respeito, quero bem, eu tenho um bom relacionamento com ele. Agora, eu atribuo essas coisas, esses boatos, essas histórias, a pessoas que, graças a Deus, uma delas que soltou aí um jornal, né? E muitos anos depois, o Marronzinho, né? Ele tinha um jornal e ele soltou esse material aí em abundância, né? Tentando, numa eleição aí, manchar o meu nome com essa história, né? E já na época, o próprio Gabriel veio a público e já desmentiu. E uma coisa assim que me deixa assim tranquilo, porque a gente vai avançando na idade, a gente aprende a ficar chateado só o suficiente com algumas coisas e ficar contente ou triste só o suficiente com as coisas que nos acontecem. E há pouco tempo eu fui procurado pelo Marronzinho e que se desculpou e falou, olha, eu tinha vontade de publicar aí um jornal, e eu invoco até o testemunho dele, né? Eu falei, não faça isso, eu acho que isso aí já passou, para mim morreu, mas como é a Comissão da Verdade, eu tenho um compromisso com a verdade, eu acho oportuno a gente lembrar isso, porque é difícil você enfrentar um boato, uma conversa fiada, que às vezes ela acontece para te deslustrar, ou mesmo até para enxovalhar você, né? Então, mas graças a Deus, eu consegui meu espaço político aqui em Osasco, e essas coisas nunca me afetaram politicamente, jamais. E até mesmo, eu queria lembrar aqui um outro episódio, quando eu fui prefeito de Osasco, houve uma invasão de uma área que eu estava preparando aqui em Osasco, para pessoas que moravam em área de risco, especialmente para as pessoas que moravam ali no Buraco Quente, em outras áreas de risco, ali na Vila da Justiça, né? Então, na época, houve um confronto ideológico, né, com as pessoas que respaldavam aquela invasão, e eu que estava defendendo a prefeitura e as pessoas humildes, pobres, que iam ser beneficiárias daquilo que, de repente, perderam de um dia para o outro, por causa da invasão, aquilo que seria um direito deles, né? E na época, houve também um confronto ideológico, e a própria igreja, né, católica aqui de Osasco, na época, pelo bispo Dom Francisco, a gente teve um desentendimento, né, que foi público e notório, e há pouco tempo o Dom Francisco faleceu, e eu fico assim feliz com o que aconteceu depois, porque nós nos tornamos amigos, nos reconciliamos. Eu fiz questão de procurá-lo, porque eu soube de um discurso que ele fez lá no Colégio Pio X, lá em Quitaúna, fazendo referência àquele nosso desencontro, digamos assim. E aí até ele falou, olha, hoje eu vejo, né, e estava presente nesse discurso dele, numa homenagem que ele recebeu, a minha mãe estava presente, e ele até fez referência à presença da minha mãe e falou, olha, nós dois estávamos buscando o interesse do povo por formas diferentes, né? Então, aí imediatamente eu procurei, nos tornamos amigos, e ele tornou a me dizer, não, olha, hoje eu vejo que você estava querendo bem daquelas pessoas, e eu também, né? Só que de maneira diferente. E aí eu até pedi perdão a ele, porque eu tinha um outro linguajar, né? Um linguajar assim, mais para movimento estudantil do que para líder político, e na época eu me destemperei mesmo na minha linguagem e pedi perdão para ele, porque na época eu não fui nada elegante com ele, né? E ele sempre foi muito, apesar dele estar ali me enfrentando, ele foi muito educado, muito elegante. Então, a vida ensina a gente a ser mais tolerante com as coisas, né? Então,
quando o Jorginho me procurou, fazendo um convite para vir aqui, eu falei, puxa vida, eu estou vendo aí uma oportunidade, porque essa Comissão da Verdade, isso é importante, muito mais importante aqui em Osasco do que em muitos lugares, porque Osasco tem uma marca diferenciada em relação à defesa do Estado de Direito e da democracia. O movimento aqui de Osasco, e eu tenho que dar minha mão à palmatória, eu me senti muito intimidado, né? Depois eu fiquei noivo, e eu optei assim. Eu me lembro que um dia o Cláudio apareceu, né? Eu estava já casado, né? E ele apareceu lá e na época, ele me fez um convite, né, para entrar no movimento armado, né, de oposição. E eu me senti intimidado. Falei, olha, Cláudio, eu sinto muito, mas eu optei por formar, constituir a família. E hoje eu vejo que eu tomei a decisão certa. Porque o Cláudio, depois ele foi, se eu não me engano, trocado, né, por um dos embaixadores, né? Foi, exatamente. Ele ficou completamente doido, né, coitado? Ele era um menino inteligente, uma cabeça, né? E ele foi, acho que, torturado e realmente ficou completamente desequilibrado emocionalmente, né? Ele faleceu, acho que há uns 5 anos, mais ou menos, lá em Tatuí, né? E eu, de vez em quando, eu conversava com ele por telefone e eu notava que ele não estava falando coisa com coisa, né? Então, o movimento militar, eu fiquei muito triste outro dia vendo esse movimento lá na Paulista, a pretexto de defender a democracia e tal, e, de repente, eu vejo lá a gente ostentando cartazes pedindo a intervenção militar. Sabe, nós não estamos mais vivendo numa república de banana, esse tempo já passou, e nós temos que verdadeiramente estarmos preocupados, sim, com o Estado de Direito e com a defesa da democracia, sem nenhuma ingerência de qualquer outro movimento que não seja o movimento nosso aqui de defesa dos direitos humanos e da democracia no nosso país. Eu confesso aqui, quero aproveitar a oportunidade, que eu fico um pouco preocupado vendo uma presença forte, né, de Cuba ainda, uma certa ingerência, né, no governo nosso. Eu não tenho nenhuma simpatia com esse movimento Mais Médicos, embora reconhecendo que politicamente o governo faturou em cima desse movimento, mas eu, pessoalmente, não tenho muita simpatia, não, porque nós temos que formar melhor os nossos médicos e dar mais oportunidade para os médicos brasileiros. Eu não vejo com simpatia a ser verdade esse convênio assinado, né, pelo governo venezuelano com o MST para treinar esse pessoal lá. Eu não vejo muito sentido. Nós é que temos que estar exportando alguma coisa para esses países, depois, de repente, nós estamos importando alguma coisa que deixa a gente um pouco preocupado. Eu quero registrar isso aqui nessa Comissão da Verdade. Retomando um pouco a questão desse período imediatamente anterior ao golpe militar de 64, e da publicação do seu livro, da Mensagem de um Moço, e até tentando achar essa relação. No livro, no livreto, né, nas suas palavras, o senhor faz menção a uma necessidade de mudança de rumos no país naquele momento. Uhum. Mas isso, de alguma forma, sinalizava para qual movimento, para qual caminho que o senhor propunha? Para a gente não entrar no caminho do comunismo. Eu achava que o governo do João Goulart ele favorecia um golpe de esquerda aqui no Brasil, e a possibilidade, na minha opinião concreta, do Brasil se tornar uma outra Cuba, né?
Quer dizer, talvez eu tivesse errado na minha avaliação, né? Mas era dessa maneira que eu pensava. Talvez até eu tivesse errado. Eu dava para notar que havia uma subversão do Estado de Direito, aqueles comícios com a participação de militares lá no Rio de Janeiro, aquilo lá foi a gota d'água, né? Mas muitas outras coisas aconteceram e que despertava alguma preocupação, né? Eu tinha essa preocupação. Hoje eu vejo que talvez eu tivesse assim exagerado um pouco, né? Não sei se o Brasil haveria como se implantar um regime semelhante ao regime de Cuba, mas aquele regime de Cuba era assustador, né? Com paredão, o que a gente ouvia de falar da China, o que a gente ouvia falar lá da União Soviética, eu francamente, o mundo mudou, né? Hoje o comunismo lá da China, eu acho que é mais capitalista do que o americano, né? A coisa está completamente diferente, mas naquela época era um negócio assim meio assustador, né? Só mas o que eu posso extrair disso, nesse período, o senhor considera que o golpe militar foi algo que foi bom? Olha, naquele instante, o Estado de Direito já tinha ido para o espaço. E o Exército era o guardião da Constituição, né? Então, eu acho que eles fizeram aquilo que era da competência deles, né? Agora, qualquer golpe militar acaba colocando o país onde isso acontece numa situação assim complicada em relação a direitos humanos, né? Então, a gente tem notícia de muita coisa que aconteceu aqui no Brasil e que não é nada edificante para a nossa história, né? Então, no meu entendimento, naquele momento, foi uma coisa boa para o país. Foi uma coisa boa, porque havia uma subversão completa do Estado de Direito, né? E daquela situação para um golpe, sei lá, uma ditadura do proletariado, era um passo, na minha opinião, né? Repito, talvez eu estivesse fazendo uma análise equivocada, mas eu sempre fui uma pessoa que nunca me omiti em relação a situação nenhuma, né? Então, desde cedo, eu me lembro muito bem, eu perdi meu pai aos 5 anos, de maneira trágica, né? Ele foi assassinado. Então, eu vi muita coisa pesada acontecendo ao meu derredor. Eu vi meu pai morrendo, né? Então, nada me assustava. Parece-me que Deus me preparou para encarar qualquer situação, né? Então, eu tinha uma preocupação mesmo. Eu sempre tive essa preocupação de defender as liberdades individuais. Eu acho que a defesa da liberdade do ser humano, ela tem que ser feita. Hoje, eu me tornei, há 21 anos, eu me tornei cristão, né? Para valer, não de mentirinha. E hoje, mais do que nunca, eu tenho essa visão de liberdade, o que significa a liberdade do ser humano, né? Inclusive, tem um versículo que eu gosto muito, que diz assim: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Então, Deus tem essa preocupação, Jesus Cristo, né, que é Deus, tem essa preocupação com a liberdade do ser humano. Eu quero falar um pouco mais desse período, que o senhor possa falar um pouco mais desse período, porque é evidente que esse é o período mais que a gente está aprofundando na Comissão Municipal da Verdade, não só na municipal, como na nacional, na estadual. Certo. Mas, assim, o senhor foi candidato na UEO, foi presidente, né, da União dos Estudantes de Osasco. O senhor viu o seu antecessor, né, que foi preso pelo regime militar já,
teve um amigo, né, um colega de sala, de escola, que morou na sua casa cedida, que foi preso com graves consequências, inclusive para a saúde dele, né? E, evidente, amigos ou pessoas da sua convivência de juventude estudantil, como o próprio Spinoza e outros, que também sofreram uma série de perseguição durante esse período. Num primeiro momento, o senhor deixa claro que entendia que aquilo era oportuno acontecer. Mas, vendo tudo o que aconteceu nesse período, como é que o senhor interpretaria ainda esse momento, quer dizer, os 21 anos, né, que a gente passou com o regime militar, com todas as privações que nós tivemos, que a sociedade brasileira teve, porque a ideia inicial fica um tempo e passa o comando novamente para os civis, que não foi o que aconteceu. Como é que você encara esse período, olhando, inclusive, para os ou pares, né, que conviveram com você, com o senhor na UEO, ou pessoas do seu conhecimento, como Spinoza e outros, que tiveram a sua restrição de liberdade, que passaram por tortura, por esse regime, que, num primeiro momento, o senhor entendeu que pudesse ter sido bom? Na verdade, quando houve o golpe militar, nós entendíamos que seria algo assim para durar muito pouco tempo, coisa de alguns meses, né? E depois durou 21 anos. Né? Na verdade, você tem que analisar tudo isso como um todo, né? O governo militar desperta a saudade num segmento da população, porque foi um momento que havia mais segurança, né? Havia pleno emprego, milagre econômico, Delfim Neto, etc., crescimento muito forte da economia do país. Mas quando você se depara com situações como a do Herzog, né, que acabou sendo assassinado, né, dentro de um quartel, e tendo essa visão que eu tenho hoje do significado da vida humana, porque na Bíblia diz que uma vida vale mais que o mundo todo, né? Então, se você pesa as duas coisas na balança, você tem que chegar à conclusão que isso foi muito ruim para o país, né? Uma vida que tivesse se perdido, né, já invalidaria qualquer ganho que o governo militar conseguiu. Eu tenho que dizer para você que, quando havia o bipartidarismo aqui, ou para todos vocês, o nosso presidente, quando havia o governo militar, havia o bipartidarismo, Arena e MDB. Eu tinha muita vontade de participar, na época, de um movimento que não estivesse atrelado ao governo da época, né? Inclusive, eu acabei quase que entrando, na época, no MDB. Mas eu tinha já, naquela época, um sonho de ser candidato a prefeito, né? E já havia ocupando um espaço político no movimento estudantil o José Antônio Figueiredo Antiório, né? O Pinguim. Né? E ali eu vi que eu não tinha espaço nenhum, né? Foi quando alguns colegas na época, inclusive o Edgar, o Zé Maria, falaram: vamos pegar aí uma sublegenda da Arena. Aí eu coloquei uns livros da Arena embaixo do braço e entrei na Arena, disputei uma convenção, fomos os mais votados, mas aí veio aquele fantasma do tempo de estudante. Eles tentaram uma intervenção no partido, alegando que eu era agitador, que eu era contra o governo, e foi uma luta para a gente impedir a intervenção no diretório de Osasco, porque naquela época eles quiseram lançar o professor Enio Grupp, que há muitos anos eu não vejo, continua firme aí, né? Então, naquela época, eles tentaram fazer o Enio Grupp candidato a prefeito no lugar da minha... Eu deveria ter a legenda número 1, e num acordo que nós fizemos na época,
eu concordei em ser a legenda número 3, aquela coisa toda, não houve intervenção. Então, eu fui candidato pela Arena e tenho que dizer o seguinte, eu, como prefeito da Arena, eu fui muito ajudado pelo governo da época, né, o governo do Médici. Na época, ele mandou financiamento para fazer as ligações de água de graça em Osasco, para implantar a rede de água. Então, administrativamente falando, eu não tenho nenhuma queixa do governo. Aí é um julgamento que eu faço. O que eu entendo é que, no momento que se perdeu uma vida, e não foi apenas uma, foram várias, né? Então, qualquer ganho que o governo militar tenha dado para o país no aspecto econômico, financeiro, administrativo, eu acho que tudo isso se perde quando você confronta e põe numa balança, né? E você vê que houve mortes, houve perseguições, né? O Cláudio é um exemplo típico, era um menino brilhante, era assim, uma pessoa brilhante no clássico, né? No curso clássico. O Spinoza foi brilhante e continua brilhante. E teve um jornal que marcou a época aqui na cidade, né? E é um talento que, graças a Deus, está entre nós, né, um moço que produz muito no campo cultural, né, uma inteligência rara. Ele é feliz, porque sobreviveu, né, mas muitos acabaram sendo mortos, né? Então, a minha análise é essa. Quando o Cláudio Cubas, né? Cláudio Cubas lhe procura nessa ocasião para lhe convidar para eventualmente participar dos movimentos de resistência à ditadura. Ele identificava no senhor uma pessoa com as características para ingressar nesse movimento em função dessa luta estudantil? Olha, eu entendo que ele me conhecia muito, ele sabia muito bem o que eu pensava acerca acerca do meu, o que eu pensava. Ele identificava-se comigo na essência daquilo que nós pensávamos, né? Ele era um rapaz preocupado com a liberdade, com a democracia, com o bem-estar do ser humano, né? E saber que eu também tinha essa preocupação. Tanto que foi uma coisa muito interessante. Ele me procurou, eu optei mesmo por constituir família. Eu não me lembro se eu estava recém-casado ou eu ia me casar. Foi assim, nessa época do meu casamento. Não sei se eu já tinha casado ou um pouco antes. Depois, eu estava trabalhando nos Diários Associados, um ano depois, mais ou menos, e eu estava ali no centro, perto do Mapping, e aí alguém me puxou pelo braço, né? E eu olhei assim, levei um susto, era o Cláudio, né? E eu fiquei assim muito chateado de ver o Cláudio, como é que ele estava vestido, né? E eu falei, escuta, ele estava assim, muito magro, com cara de doente, né? E ele reiterou, falou, você não se acovarde, você está se acovardando. Ele já estava meio radical. Vem com a gente e tal. Aí eu falei, pô, onde é que você está? Olha como é que você está. Você deve estar doente. Estava-se muito mal vestido, sabe? Muito mal vestido. Fiquei muito chocado, muito triste. E, na época, eu até me propus. Eu falei, olha, vamos procurar um advogado, alguma coisa, você se entrega, você está aí, porque ele também entrou na lista dos procurados, né? E ele falou, não, eu morro, mas eu não vou me entregar, não vou, eu acredito naquilo que eu estou fazendo. E foi a última vez assim que eu o vi. Muitos anos depois eu o vi lá, na minha campanha, acho que em 98, lá em Tatuí, né? Ele ainda estava lá em Tatuí com o Lincoln, né, que também participou do movimento estudantil aqui em Osasco, é advogado hoje lá
e é do PT, né? Era do PT, não sei se é ainda. E foi a última vez que eu vi, mas ali eu vi que ele estava devastado mesmo. Ele não falava coisa com coisa, eu não sei exatamente o que ele fazia lá em Tatuí, mas era uma pessoa assim que foi devastado mesmo pelo que aconteceu e talvez tenha sido torturado. Realmente. Então, eu vivi de perto essa situação. Depois, eu, como deputado federal, eu também queria falar alguma coisa aqui. Eu me lembro, eu fui eleito em 1978, né? E aí surgiu lá dentro do Congresso o movimento da anistia total, como é que é? Ampla, total e restrita, né? E eu resolvi entrar nesse movimento, né? Na época eu coloquei à disposição lá o meu apartamento. Eu não vou citar nomes aqui, mas foi um grupo grande de pessoas que tinha problemas. Eu visitei também presos políticos na época, com quem eu tenho amizade até hoje, alguns, né? E eu, nesse movimento da anistia, eu me lembro que, também não vou citar nomes, que eu vi pessoas que eram completamente contra as pessoas que eram perseguidas na época, que davam um respaldo forte ao governo militar, e, de repente, essas pessoas estavam posando de democratas e eram pessoas já na oposição ao governo, né? É uma coisa curiosa, né? Então, tem muita hipocrisia em tudo isso aí, e a grande verdade é que nós acreditamos naquele movimento, né? O Figueiredo, ele queria realmente, eu sou testemunha que ele se empenhou, ele ligava para os deputados, ele queria aprovar logo a anistia foi aprovada, né? Ele era o presidente. Não, o João Batista Figueiredo, exatamente. Era o presidente da República, então ele ligava para os deputados, olha, vamos... na época eu também fui primeiro vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, né? Então, a gente tinha um espaço bom, né? No meu primeiro mandato. O Djalma Maria, que era o presidente da comissão, ele era já idoso e enfermo, né? Então eu estava sempre ali. Então eu estreitei o relacionamento lá com o governo, com o Petrônio Portela, com o próprio presidente. Mas eu fiquei feliz quando saiu a anistia. Eu me lembro que houve muita alegria entre as famílias. Havia uma pessoa que faleceu também há pouco tempo, o Ibrahim, né? Que era uma pessoa que eu também gostava muito, queria muito bem. E me lembro da mãe dele, como a mãe dele lutou, né, para que houvesse a aprovação dessa anistia, né? E eu me lembro que o meu apartamento ficou à disposição do movimento que defendia, né, os presos políticos e aqueles que estavam até fora do país aguardando a anistia para voltar para o país. Então, ali a gente viu como Osasco foi presente mesmo nessa luta em defesa do Estado de Direito, da democracia no nosso país, né? Rossi, eu sei que você já citou aí que, na verdade, você mencionou que de não citar nomes, né? Mas, assim, para nós, eu queria insistir contigo, porque o senhor como político da nossa cidade, né, já desde o movimento estudantil, é uma figura política bastante emblemática da nossa cidade, no sentido em que desperta paixões, né, ou simpatias, amor e ódio, né? Ou até mesmo antipatias. Não, eu sinto isso nas campanhas políticas. E assim, eu acho que até a vinda do Gabriel aqui, nesse sentido, ela foi muito importante
né, da gente poder ter ouvido dele as manifestações que ele fez aqui, e as que o senhor está citando agora também. Então, acho que é um momento que a gente considera bastante oportuno, até mesmo para reafirmar essas suas posições, que eventualmente pode não mudar a opinião de um ou de outro, mas que para nós, no espírito de buscar a verdade da política da nossa cidade, desse período tão difícil que nós vivemos, tanto na nossa cidade como no nosso país, e que o senhor reconhece, para nós é importante, se o senhor puder citar nomes. Bom, as pessoas foram... O senhor defendeu a anistia, né? O senhor solicitou como político. Então, bom, se solicitou, por que solicitou? Bom, tem uma motivação, né? Se tem pessoas às quais o senhor ajudou, para nós é importante saber, né? Porque isso é um registro que vai ficar, né? Isso tudo depois deve se transformar num acervo que vai ficar à disposição da nossa cidade, vai ficar à disposição de todos aqueles que têm interesse pela história do país e da nossa cidade. Então, acho que é um momento bastante oportuno. Então, se o senhor puder falar um pouco mais sobre isso, para nós é importante, né? Porque reforça, né, o que o senhor citou ainda há pouco das manifestações em São Paulo, né, que eu poderia lhe perguntar: o senhor é a favor, né, de uma volta de um regime militar, como estão pedindo? Completamente contra, né? Completamente contra. O que o senhor pode falar mais dessas pessoas que te procuraram? Quais foram essas pessoas que frequentaram o seu apartamento no momento em que o senhor... Olha, eu diria que é tão público e notório, né? Na época, ficaram hospedados lá no meu apartamento umas 40 pessoas, né? E pelo menos umas 10 ou 15 eram de Osasco. Então, eu não vou citar nomes para não constranger, porque foi um momento assim, muito constrangedor, né, para as pessoas que estavam sofrendo e não sabiam onde se apegar. Eu me lembro que eu fui muito criticado por um deputado, né, que era assim, um dos próceres da Arena, né, antiga Arena, que tinha mudado de partido, estava não me lembro se no próprio MDB, e me criticava, tal. Um dia eu peguei ele, chamei no canto, falei: você esquece que você dava respaldo aí? Né? E ele ficou assim muito vermelho, muito chateado comigo, né? Eu falei: você devia mudar o discurso aí, você era para ficar quietinho, você deu respaldo ao governo na época, né? E agora você está sendo contra a anistia, que está sendo preconizada aí e tal. Eu fui criticado porque eu tinha visitado presos políticos, né? E fui criticado porque eu estive presente naquela greve lá de 68, eu vi lá os helicópteros lá em São Bernardo do Campo, 78. Em 78, tentando intimidar os sindicalistas, e as pessoas estavam dando respaldo àquele movimento, né? Então, eu quero também frisar que eu não tenho a menor preocupação de que alguém goste de mim, ou deixe de gostar, ou de desmentir o que quer que seja. Não tenho a menor preocupação. Hoje a minha preocupação está de bem com Deus, sabe? Porque a opinião pública, ela é importante, mas a visão das pessoas em relação a algumas questões, às vezes elas são distorcidas pela própria imprensa, sabe? Tem a verdade, uma redundância, tem a verdade verdadeira e tem a verdade que é vendida, às vezes, por alguma imprensa que está aí e que pinta uma situação e muita gente compra como sendo a verdade absoluta, sabe? Então, a verdade absoluta é aquilo que a pessoa traz dentro dela, na mente dela, no coração dela. E hoje eu estou com 74 anos, eu tenho, assim,
comigo aquela certeza do dever cumprido, sabe? Eu não tenho nada de que eu me envergonhe, nada, né? Eu fiquei 40 anos na vida pública, nunca me envolvi em corrupção, nunca me envolvi em bandalheira, né? E outro dia, né, na última, não essa eleição agora de 14, mas 2010, eu não tive o registro da minha candidatura à reeleição como deputado federal, porque eu fui enquadrado no ficha limpa, né? E eu não devia absolutamente nada. Um processo que eu estava respondendo, ganhei aqui em primeira instância, depois, em 98, eu era candidato a governador, estava ganhando de 2-1 com o voto do relator, pediram vista, voltou, perdi de 3-2, era essa a pendência, entrei com recurso em Brasília. Moral da história, fui enquadrado no ficha limpa porque eu tinha uma condenação, uma sentença que já tinha mais de 9 anos, a ficha limpa fala 8 anos, que não envolvia qualquer tipo de bandalheira, muito pelo contrário, era um processo que reduziu uma dívida de 169 milhões de dólares para 22 milhões, não paguei um centavo disso, né? Porque eu achava que tinha que reduzir mais ainda, então eu tive sempre em defesa do erário público, sempre em defesa do bem comum, né? E, de repente, eu enquadrado aí, juntei as certidões, a sentença tinha mais de 9 anos, 2 processos estavam arquivados, juntei as certidões, eu só fui descobrir que não tinham juntado as certidões do processo lá em Brasília, quando eu entrei com recurso. Então, eu precisava do registro para ser candidato a deputado federal. E sabe quando é que me foi deferido o registro? Que eu não tinha nada a dever em relação à ficha limpa? Está fazendo 2 meses, pouquinho antes da eleição última, agora, para deputado federal. Saiu, vai sair, se já não saiu, o acórdão. Uns dias antes da eleição, saiu o registro da minha candidatura de 4 anos antes, né? Então, essas coisas, muita gente comprou aquela coisa que eu era enquadrado no ficha limpa pela imprensa, porque todo dia saía nos jornais a relação dos que estavam vetados pelo ficha limpa. Então, esse negócio da imprensa também tem muita manipulação das notícias. Eu acho errado. Aqui no Brasil, eu acho que a imprensa tinha que ter até um dispositivo legal que permitisse à imprensa se posicionar politicamente em época da eleição. O jornal tal está apoiando tal candidato, o outro jornal tal candidato, fica uma coisa no ar que ninguém sabe o que é, mas fala mais alto a mentira, a manipulação, certo? Então, isso também é ruim para a democracia, porque não permite ao eleitorado, que não tem tanto acesso, às vezes, à informação, de formar um juízo de valor, né? Você vê essa última eleição, eu acho que esses episódios periféricos à eleição acabou falando mais alto do que o próprio cerne, aquilo que deveria ser o assunto principal, que é a questão de boa gestão, má gestão do governo, né? Então, o eleitorado vota, às vezes, pressionado por essa ou aquela notícia. Então, eu agradeço, né, até o convite que vocês me fizeram para vir aqui. Vim, assim, achei ótimo, e acho ótimo que isso esteja acontecendo aqui em Osasco, mas eu quero frisar bem, eu não tenho nenhum interesse se alguém vai gostar do que eu estou falando, ou vai deixar de gostar, se eu vou ser simpático. Sabe, eu combati o bom combate, né? Como disse o Aécio Neves, que foi um candidato no qual eu votei, mas não me entusiasmei nem um pouco com a candidatura dele. Eu achei apenas que era o momento, por todas essas coisas que acontecem hoje no Brasil, era o momento da alternância do poder, né? Então, não deu certo para o Aécio Neves, né? Então, temos que torcer para que a Dilma acerte. Eu não sou a favor de quanto pior, melhor, né? Então, sendo bem transparente aqui, eu acho que tinha chegado a hora de haver uma alternância de poder, porque o uso do cachimbo deixa a boca
do fumante torta, né? Então, não aconteceu. Daqui 4 anos vamos ver, né, a composição, o que vai fazer, mas não tem nenhum vínculo com A ou com B. Apenas achei que seria o momento de uma alternância de poder e já que a comissão é da verdade, nós estamos sendo bem transparentes aqui. Entre o ano de 65, que é quando vem o decreto que extingue as entidades estudantis, e o ano de 73, quando o senhor assumiu a prefeitura, o senhor foi um prefeito muito jovem, né? Não tão jovem, né? Eu era conservado. Conservado. Conservado, eu me elegi com 32 anos. 32, é um prefeito bem jovem. Quero até saudar aqui a presença da equipe da Coordenadoria da Juventude, em nome da Cíntia Salles, coordenadora de Juventude da Prefeitura. Mas a minha pergunta é a seguinte, nesse período entre 65, extinção das entidades estudantis, o senhor estava à frente da UEO, ela foi extinta, veio a proposta de criar o centro, o senhor não topou assumir aquela função. Porque aquilo lá era para inglês ver, não tinha função nenhuma. É nesse momento que assume o Antiório. Eu não me lembro quem foi. Não foi o Antiório que assumiu? Eu não me lembro, Espinosa. O presidente Não foi. Não houve eleição. Não houve, né? Mas a questão é a seguinte, nesse período entre 65 e 73, até o senhor se tornar prefeito, qual que foi a sua atuação política aí nesse ínterim? Em 1962, eu criei um movimento chamado UMO, né? E esse é a União da Mocidade Osasquense. E aí nasceu amizade com várias pessoas aqui de Osasco, né? Que depois participaram da UEO. E posteriormente, eu me reencontrei com essas pessoas na Faculdade de Direito de Osasco, né? E ali eu entrei no movimento estudantil da faculdade e acabei me elegendo presidente do diretório acadêmico. E a presidência do diretório acadêmico me deu novamente uma projeção no movimento estudantil de Osasco, e eu acabei sendo candidato, marcadamente uma candidatura estudantil para prefeito, né? Era uma época que ainda o governo militar estava por aí, e me elegi prefeito no sistema de sublegendas. A sublegenda, cada partido podia lançar 3 candidatos, e a soma dos 3 candidatos, aquele partido que tivesse mais na soma, ganhava. Eu me lembro que, na época, o Guaçu Pitério foi o mais votado, né? Candidato a prefeito. Ele tinha como candidato a prefeito José Antônio Figueiredo Antiório, o Pinguim, né? Pelo movimento estudantil, né? E o Alfredo Tomás. O Alfredo Tomás. O Alfredo Tomás. E no lado nosso tinha o doutor Marino Nicoletti, que tinha sido prefeito e interventor de Osasco, que era o favorito, né? Tinha o Alfredo Tomás, a Chote Sanazar e eu, né? E eu, naquela época, eu gostava muito de fazer, sempre gostei de fazer pesquisa, né? E eu percebi que, uns 15 dias antes, que eu ia ser o prefeito, e acabei me elegendo, tendo menos votos, uns 10 mil votos a menos que o Guaçu. E por ironia do destino, 12 anos depois, ainda com o Instituto da Sublegenda, eu acabei perdendo a eleição em Osasco, né? Eu fui o mais votado, e aí o Parro acabou se elegendo prefeito, e eu só voltei para a prefeitura na outra eleição 6 anos depois, né? Nesse período que o senhor foi prefeito, como é que foi a sua gestão? Como é que foi a relação com o regime militar nessa época, do ponto de vista administrativo e do ponto de vista político, se é que houve alguma relação? Não houve nenhum relacionamento, viu? Eu ouvi dizer que o pessoal
gostou da minha vitória, mas nunca ouvi da boca de ninguém dizendo, olha, que bom que você ganhou, nada. Eu ouvia dizer, mas foi relacionamento zero. Agora, quando eu procurava algum ministério lá em Brasília, eu notava que eu era bem recebido, sabe? Então, foi mais relacionamento administrativo mesmo. Político, nenhum. Até porque, pelos antecedentes meus na atuação estudantil, eu sempre fui olhado assim com muita desconfiança, né? Assim, pelos próceres, né? da antiga arena, né? Eles não me viam assim... eu não inspirava confiança neles. Na cabeça deles eu devia ser... Eu tinha até vontade de ter acesso a algum arquivo aí, porque eles diziam que eu era agitador. Eu me lembro que havia assim uma preocupação tanto da antiga força pública comigo, né? Que eu podia fazer alguma coisa em termos de agitação política. Então, foi zero, viu? Relacionamento político, zero. Era mais administrativo mesmo e nunca tive problema. Muito pelo contrário. Na época, eles abriram essa linha de financiamento no BNH, né? E foi uma coisa interessante, porque nós fizemos as 40 mil ligações de água de graça. Na época, eu acho que foram umas 60 mil. Quem podia pagar, pagou, mas a maioria não podia, foi 40 mil de graça, né, na periferia de Osasco. E foi um financiamento do BNH. Depois o BNH foi extinto e a prefeitura não precisou pagar um centavo daquele financiamento, né? Então, foi só relacionamento mesmo administrativo, político zero. Tanto que eu nunca fui prestigiado na arena, né? Assim, nunca me ofereceram nada. Talvez eu tive a minha grande oportunidade política, por incrível que pareça, no PDT, com o Leonel Brizola, a quem eu tenho assim devoto uma grande admiração, respeito e gratidão, porque ele foi um grande homem, muito incompreendido aqui no estado de São Paulo, mas foi o político que me deu a maior oportunidade na política quando eu fui candidato a governador, em 94 e 98. Né? Rossi, ainda sobre esse período em que o senhor foi prefeito, no livro A Ditadura Derrotada, do Hélio Gaspari, ele faz uma menção que o senhor homenageou o filho morto do general Geisel, que faleceu em 76, colocando o nome dele numa rua na Vila Militar. É verdade. O que te levou a fazer essa homenagem? Porque ele era um estudante brilhante aqui no Cenearte, era o primeiro aluno do Cenearte, e o pai presidente, né? Ele já morto. Eu vi ali uma oportunidade de prestar uma homenagem ao presidente, e lembrando que ele foi estudante do Cenearte e era o estudante mais brilhante, né? E morreu atropelado ali por uma composição lá em Quitaúna, uma composição ferroviária, né? Se distraiu e acabou falecendo. Então, o que me motivou foi isso, não tinha nenhuma motivação política. E o Geisel, ele acabou atendendo uma reivindicação que eu fiz aqui, de construir aquele viaduto lá em Presidente Altino, que liga ao Jaguaré, né? Aquilo ali, ele fez questão de vir a Osasco inaugurar. Então, eu pessoalmente, eu não tenho nada pessoalmente contra os presidentes da República, e eu até gostava muito do João Batista Figueiredo, assim, que sempre me tratou muito, mas muito bem. O Petrônio Portela, que eu considero uma das grandes inteligências do país, ele sonhava em ser presidente da República, talvez ele fosse candidato, né, a presidente, e acabou também morrendo assim de uma maneira incrível lá em Brasília, né? Teve um infarto e começou a receber soro na veia, quer dizer, apressou a morte dele, né? Então é isso.
A gente sabe que o senhor tem um tempo apertado, né? Nós já Não, estamos mas olha, eu aqui estou numa no audiência. embalo Tá aqui, no embalo? viu? Vamos Já prosseguir perdi pouco um mais? horário que mas tudo bem, vamos lá, né? Então vamos prosseguir um pouco Aliás, mais. eu fico bobo, porque eu nem me lembrava desse negócio do Hélio Gaspari. Obrigado, mesmo. Nem me lembrava disso. Bem, o senhor, então, como deputado, o senhor atuou a favor da anistia. O senhor foi depois deputado constituinte também, né? Em 88. Fui constituinte, Sobre a lei da anistia, nas condições em que ela foi apresentada à sociedade, nas condições em que ela foi aprovada, e hoje, nesse âmbito de comissões da verdade que a gente tem, municipais, estaduais e a nacional, esse tema volta à baila, porque o Brasil é o único país que tem agora investigado os crimes, as violações de direitos humanos na época da ditadura. Argentina também, né? Argentina também, não. Mas é o único país que ainda não sinaliza algum tipo de punição àqueles que violaram direitos humanos. E aí há o entendimento de que, internacionalmente, os direitos humanos são imprescritíveis, os crimes contra direitos humanos são imprescritíveis e não podem ser superados por legislações locais, enfim. É uma pergunta de ordem qual que é a sua avaliação a respeito da lei da anistia, na época em que ela foi implementada, e se ela deveria passar por uma revisão hoje em função das violações comprovadas de direitos humanos? Olha, é uma pergunta de difícil resposta, porque eu sou advogado, sabe? E, na época, houve uma unanimidade, né? Eram poucas vozes que se levantavam contra a anistia total e restrita, etc. Você não via ninguém criticar, todo mundo queria, tanto que o pessoal que nos procurava lá em Brasília e nos procurava aqui em Osasco, eles não viam a hora de aprovar a lei da anistia, né? Foi aprovada, né? Agora, aquele princípio de direito, né? A lei só pode retroagir quando for para beneficiar, né, alguém. Agora, eu pessoalmente, eu acho que também essa questão de crimes hediondos que afronta os direitos humanos, eu também entendo que são crimes imprescritíveis, né? Agora, isso é muito discutido hoje, né? Existe uma discussão em cima desse tema, mas eu acho que alguns casos eram assim tão chocantes que eu acho que valeria a pena, sim, se rever em alguns casos específicos, sem generalizar, porque eu não creio que esses crimes que foram cometidos fosse assim de total conhecimento de algumas lideranças, sabe? Eu tenho minhas dúvidas, porque o país é imenso, a máquina administrativa gigante. Então, algumas coisas acontecem, o governo é uma cidade grande, uma cidade, né? E, às vezes, acontecia alguma coisa em alguns lugares que eu não estava sabendo o que estava acontecendo, né? Você fica sabendo depois. Então, eu fico imaginando, num país desse tamanho, as coisas acontecendo no Brasil todo. Então, alguns casos específicos, isso eu acho que merece uma revisão, sim. Eu acho. Teve alguma passagem na sua administração, provavelmente na primeira, que teve alguma relação, alguma denúncia contra a administração do Irante Sanazar? Não. Por conta de doação do terreno da sede do EO? Eu não fiquei sabendo de nada. Aquilo ali ficou por isso mesmo, né? Eu não sei. Eu considero que o Irante Sanazar foi um dos grandes injustiçados na história aqui em Osasco, sabe? Porque ele era a vítima desse tipo do disque-disque, né? Que fez isso, fez aquilo. O Irante morreu pobre, né? Ele morava modestamente, né? Não havia nenhum sinal exterior de riqueza, né?
Então, eu tenho assim convicção de que o Irante foi muito injustiçado ele foi vítima de perseguição política mesmo, né? E na época, no regime de exceção, dependendo de quem partia a denúncia, a coisa colava, né? Nos quartéis e ia parar na mesa do presidente da República, um ato de exceção, caçava os direitos, né? E um belo dia a gente acordou com o Irã Sanazar, que ia ganhar uma eleição aqui para prefeito, amanheceu caçado, né? Então, eu não sei qual foi o desdobramento, eu nunca ouvi nada a respeito do assunto. Mas eu quis registrar isso aqui, porque o Irante era uma pessoa brilhante, eu gostava muito dele e acho que ele foi muito injustiçado. É mais uma vítima, né, do regime de exceção. Outra questão agora em função dessa discussão sobre a imprensa, né? Muito se fala hoje também sobre eventuais regulamentações na imprensa, enquanto grupos econômicos, que, portanto, outros grupos econômicos no Brasil são regulamentados e a imprensa não passa por esse processo. Mas também se fala muito sobre a forma como a imprensa trata alguns casos e deixa de tratar outros. Qual que é a sua visão a respeito desse ponto, da imprensa e de uma eventual regulamentação? Olha, eu confesso que eu não tenho uma opinião formada. O que eu acho é que deveria, os grandes órgãos de imprensa, eles deveriam vir a público e dizer, nós estamos apoiando o Aécio, nós estamos apoiando a Dilma, sabe, até para facilitar o raciocínio de quem estiver lendo o determinado órgão de imprensa. Bom, ele está falando mal aqui da Dilma, mas ele está falando mal porque ele está apoiando o Aécio e tal. Então, a gente desconfia, e a gente nunca tem certeza, do posicionamento político de alguns órgãos de imprensa, né? A gente não tem certeza, mas a gente desconfia. Então, eu acho perigoso, sabe, você criar alguma forma de censura à imprensa, porque quando você pesa na balança as coisas boas e as coisas ruins, muita coisa que aconteceu aqui no Brasil, visando esclarecer alguns escândalos, esse problema do mensalão, né? Houve lá um ministro que levou a sério, né, o Joaquim Barbosa, esse negócio do mensalão, e a imprensa começou a falar. Então, chegou uma hora que não tinha como botar pano quente, né? Então, quando você pesa na balança o pró e contra, eu sou contra um controle da imprensa, porque isso resvala nessa questão da censura, né? Agora, que há exageros acontecendo em todos os órgãos de imprensa, eu não tenho a menor dúvida, né? Eu mesmo fui vítima nessa matéria da revista Realidade. Eu processei a Realidade e ganhei. Quando foi para publicar a resposta minha na Realidade, ela fechou, mas eu ganhei a ação naquela época, né? Eu me lembro que quando eu fui candidato em 1994 a governador, um órgão tido como um órgão sério da imprensa publicou que eu tinha construído um viaduto com 150 metros de vão livre para passar sobre um córrego de 20 metros de largura. Quer dizer, então, isso aí é uma distorção assim, ridícula até, né? Que a imprensa às vezes faz em relação a alguns temas. Mas eu ainda acho que qualquer forma de censura, eu sou totalmente contra, e você tem o direito, né, de se defender, de falar, e eu sou contra. Aquilo que o PT está querendo fazer, né, o governo, de estabelecer um controle, né, da imprensa, alguma forma, né, Agora, existe o Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário é que pode dirimir alguma dúvida, colocar as coisas nos devidos lugares. Acho que é por aí, é buscar os seus direitos junto ao Poder Judiciário. Tem só
É que eu peguei agora essa informação aqui, um rodapé aqui, ó. O senhor conheceu Rômulo Fontes? Foi um jornalista. Ah, sim, conheci. Existia um jornal aqui em Osasco denominado O Povo. Denominado? O Povo. No jornal não lembro, mas eu me lembro dele. Me lembro dele. Ele, numa entrevista aqui para uma publicação, depois eu deixo contigo aqui, porque eu também não tenho ela toda, mas ele declarou que teria movido um processo contra o senhor, mas que o coronel Lepiani, como superintendente da regional, acho que da Polícia Federal de São Paulo na época, não teria autorizado a implantação do inquérito, que também foi recusado pela auditoria militar. Você tem lembrança disso? Não tenho, não. Eu nem conheço esse coronel Lepiani. Me lembro do Rômulo. Nós tivemos uma altercação no antigo Paulino, né? E eu fui para cima dele, né? Ele foi me perturbar. Eu estava ali jantando com a minha família. Ele começou a me insultar, né? Sentado numa outra mesa. E ele começou a me provocar, me insultar. E aí eu fui para cima dele, né? E depois nós nos tornamos amigos. Nós rimos muito depois desse episódio, né? Mas faltou pouco para a gente se pegar e rolar ali dentro do Paulino. Eu não sei também onde é que anda, se é vivo ainda ou não. Mas ficou nisso. Esse processo, nunca ouvi falar nisso aí, e muito menos... eu ouvia falar nesse coronel Lepiani, mas nem sei o que ele fazia, viu? Sei. O coronel Lepiani, comandante aqui. Ele foi comandante aqui em Quitaúna, né? Sim. Sim, mas depois, eu não sei o que ele foi fazer e aonde ele estava, né, nesse episódio aí, para não permitir inquérito. Não sei se ele era da onde ele era, para impedir a abertura de inquérito, né? O senhor recebeu algum pedido? O senhor já relatou que foi procurado na época da discussão da lei de anistia por pessoas que, angustiadas pelos familiares e tal. Enquanto deputado, o senhor foi procurado. Enquanto prefeito, o senhor foi procurado também por vítimas da ditadura, de alguma forma? Não. Não, nenhum momento. Nunca me procuraram. E, de alguma forma, o comando militar daqui da região interferia de alguma forma na gestão? Nunca. Numa ocasião, eu tive um episódio com o Sebastião Firmino, estava junto comigo, e nós estávamos ali em Barueri, eu estava no meu carro, e isso há muitos anos, né? Antes de eu ser prefeito, e nós fomos interceptados também por um militar, né, do Exército, lá em Barueri, e nós passamos a noite lá dentro no quartel, e até hoje eu não sei por que eles pegaram a gente lá. Então, essas coisas aconteciam e eu confesso para você que eu tinha muita antipatia, durante um certo tempo, muita antipatia do pessoal, dos militares, né? Eu não gostava de farda, né? Isso eu escrevo no meu livro e tal. Um livro chamado Sem Saída, que eu publiquei. Mas hoje, eu acho tudo isso uma grande besteira, você julgar a pessoa pela roupa que ela está usando e tal. Mas é que eu associava, né, esses desmandos que aconteciam, né? Eles levavam você para dentro do quartel e ficamos lá a noite toda, né? No quartel lá em Barueri. E é isso. Nunca fui procurado assim como prefeito. Acho que deixar ele para fazer as considerações. Vamos abrir para o senhor fazer as suas considerações finais e aí nós Eu encerramos. quero agradecer, né, a presença dos amigos que aí estão, né? O convite que vocês me fizeram, o Jorge foi lá na
rádio. E como eu falei muito e fiz muitas exposições, então eu me dou por satisfeito, dispensando qualquer consideração final, apenas cumprimentando o trabalho de vocês, né? É um trabalho de pesquisa, né? Porque eu estou vendo aqui coisas que eu nem me lembrava mais, né? E me coloco à disposição, alguma coisa que eventualmente eu pudesse ser útil, né? Eu vou ver se eu tenho, assim, eu tenho um bom arquivo em casa, se eu localizar alguma coisa interessante, depois eu encaminho aqui para vocês. Foi bom o senhor tocar nisso, porque o senhor falou que tem jornais com fotografias da época tenho. que teve a manifestação, que a Força Pública, né? Se o senhor tiver e puder nos ceder cópias, né, ou a gente tira e te devolve os originais, porque aí são coisas também que vão ficar depois nos anais, claro, aqui. Lembrando que todas as entrevistas, todo o material vai ser disponibilizado depois para pesquisa. Essa entrevista, além de estar sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, ela já de imediato vai estar disponível depois no site aqui da Câmara Municipal, para que as pessoas possam pesquisar, possam assistir. Tá bom, tá. E agradecer, né, as pessoas que eventualmente estiveram assistindo essa nossa conversa, eu acho que foi muito importante. E eu estou feliz, né, por ter vindo aqui e rememorar uma época boa da minha juventude, mas com algumas coisas que não foram tão boas, mas vocês estão de parabéns por esse esforço, esse trabalho que vocês estão fazendo. E Osasco realmente marcou na história e marca na história do nosso país, especialmente no movimento, né, sindical, que quero lembrar aqui o tempo do Papão, né, o nosso querido Papão, e que foi sempre um baluarte, né, em defesa da democracia, e foi presidente também do sindicato, e uma grande figura que esteve presente o tempo todo lá em Brasília, por ocasião da Constituinte, e o sindicato marcou muito, né, no movimento constituinte. Na época era o Toschi também o presidente, e o Papão era um dos diretores, né? Então, realmente vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Nós recebemos hoje aqui na Comissão da Verdade de Osasco o ex-presidente da União dos Estudantes de Osasco e ex-prefeito de Osasco também, Francisco Rossi, a quem nós agradecemos muito pela disposição de estar aqui conosco, nesse que é um esforço de resgate de alguns episódios históricos da cidade que ficaram, de alguma forma, escondidos em função do regime de exceção, em função da forma de se contar a história, né, da cidade. Então, a Comissão da Verdade encerra dessa forma mais uma audiência pública, lembrando que nós mantemos um canal para recepção de documentos, de fotografias, de depoimentos, que pode ser feito através do e-mail, que é o CMV, de Comissão Municipal da Verdade, cmvosasco, tudo junto, @gmail.com, e a partir desse e-mail nós mantemos contato com a sociedade osasquense. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam e até breve na nossa próxima audiência pública. Muito obrigado.